Então você é uma pessoa que não gosta de ler, que odeia ler, que tem tédio de parar para ler um livro, mas você, por algum motivo, está querendo saber como começar a ler. Ou talvez você ainda é uma pessoa que nunca teve contato com leitura, com quadrinhos, com gibis, com livros mesmo, e você está aí com essa coceirinha de como se tornar um leitor. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou apresentar para você 6 passos rápidos de como começar a ler. E espero que ninguém venha com aquela piadinha de que para começar a ler é só abrir um livro e começar a ler, porque, enfim, se fosse tão fácil assim formar leitores no Brasil, a gente não estaria na situação que nós estamos, né? Enfim. E esse vídeo aqui, ele é um complemento de um outro vídeo que eu já fiz aqui no canal um tempo atrás, que chama Como Gostar de Ler. Eu vou deixar esse outro vídeo linkado no final desse aqui que você está assistindo, então depois você vai e assiste esse outro também na sequência desse, caso você não tenha assistido, porque ele mostra também como criar o hábito da leitura. Esse aqui vão ser dicas um pouco mais práticas e aquele lá um pouco mais abstrato. E como eu disse, se você está nesse vídeo aqui, é porque você já tem aquela coceirinha, que é o nosso passo 1 para como se tornar um leitor, que é querer ler. Seja por indicação de algum vídeo rápido que você viu de alguém falando de algum livro, seja porque alguma pessoa está te incentivando a ler, seja por qualquer motivo que seja, o primeiro passo para você se tornar um leitor, para você começar a ler, é você querer ler. Então, se você está nesse ponto aqui do vídeo, eu acho que você já deu esse passo, mas caso ainda não tenha ficado óbvio, para você gostar de ler, para você se tornar um leitor, você tem que querer ler. O segundo passo, que é aqui onde começa de fato as coisas de verdade, é você descobrir qual é o seu tipo de leitura. Porque a gente pode dividir os livros basicamente em 2 grandes grupos, que são os livros de ficção e os de não ficção. E você tem que saber em qual desses grupos você está. É claro que você pode ler livros nas 2 categorias, mas para quem está começando é melhor você ir para aquele que você tem mais afinidade. Então se você é uma pessoa que nas horas vagas gosta de assistir filmes, assistir séries, sei lá, jogar videogame, coisas assim mais escapistas e mais de entretenimento, vá então para a parte de ficção. E quando eu falo ficção, eu não estou falando de ficção científica. Eu estou falando de histórias onde a narrativa e os personagens podem até ser reais, mas eles estão ali participando de uma narrativa inventada pelo autor. Um livro de ficção é aquele que tem o objetivo de emocionar, de entreter, de fazer você refletir, mas com coisas inventadas. Agora, se você é uma pessoa que gosta de assistir documentários, assistir filmes baseados em fatos reais, assistir vídeos de autoajuda, né, de coisas assim que ajudam a você se instruir, se você gosta de história, se você gosta de ciências e por aí vai, se você gosta de coisas mais ligadas ao mundo, então você vai para os livros de não ficção. Livros de não ficção são baseados em fatos reais, com informações verídicas e análises do mundo e que têm a função de instruir de alguma forma quem está lendo. Nos gêneros de ficção a gente pode citar como exemplos romance, fantasia, ficção científica, terror e horror, policial, suspense e por aí vai. E já nos livros de não ficção a gente tem biografias, autobiografias, livros de história, autoajuda, ciência, divulgação científica, reportagem literária, etc. Definir se você é um leitor de ficção ou de não ficção é muito importante porque às vezes a pessoa ela quer ler, mas ela não sabe por onde começar. Aí ela é uma pessoa que nas horas vagas ela consome várias narrativas fictícias, né? Seja por filmes, videogames, séries e por aí vai. E daí na hora que ela vai ler, ela fala assim, não, eu tenho que ler um livro aqui elevado, um livro de autoajuda, algum livro que vai me tornar um erudito. Aí ela vai começar a ler lá um livro de, sei lá, Sapiens, que é um livro muito bom, mas que não bate com o que ela gosta tanto, entendeu? Não que depois ela não possa ler isso, mas se você está procurando começar a ler, comece por aquilo que você tem mais afinidade. Se você gosta de ficções, leia ficção. Se você gosta de não ficções, leia não ficção, entendeu? Eu acho que aqui tá bem claro o que eu quis dizer, para você não se frustrar logo no começo da sua jornada. Terceiro passo, definindo aí se você é leitor de ficção ou de não ficção, é você procurar um livro que você já tem chance de gostar bastante do que você vai encontrar lá. Pensa naquilo que você gosta de fazer como hobby e extrapola o passo 2. No segundo passo a gente definiu se você gosta de ficção ou de não ficção, agora você vai um pouco mais fundo nisso. Se você gosta de ficção, o que você gosta na ficção? Você gosta de histórias de fantasia? Você gosta de histórias de ficção científica? Você gosta de histórias de horror? Vai a fundo nisso. Vê o que é que você gosta de fato. Se você gosta, por exemplo, muito dos filmes do Senhor dos Anéis, que tal dar uma chance pros livros do Senhor dos Anéis, já que você gosta tanto dos filmes? Aí você pode até falar assim, pô, mas eu já sei a história, vou ler o livro e tudo mais. Se você já viu um filme baseado num livro, saiba que, com certeza, eu acho que em 99% dos casos,
o livro é bem melhor, porque a mídia do livro permite com que o autor consiga criar narrativas muito mais complexas e mais imersivas do que aquilo que a gente consegue ver em 2 horas, 2 horas e meia de um filme. No caso do Senhor dos Anéis são filmes mais longos, né? Mas mesmo assim, toda a jornada que o Tolkien escreve no livro é muito mais profunda do que aquela que está nos filmes, embora sejam adaptações muito boas. Outro exemplo que muita gente gosta é o Harry Potter. Se você é fã de Harry Potter dos filmes, dá uma chance para os livros, que com certeza os livros vão te agregar muito mais coisas. Agora, se de fato você não quer ler o mesmo livro que você já viu o filme, tenta procurar coisas parecidas. Então, se você gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo, tenta ler O Nome do Vento, As Crônicas de Nárnia, O Feiticeiro de Terra-Mar e por aí vai. E acho que deu para entender aqui qual que é o conceito, né? Se você gosta de algum filme de ficção científica ou uma série de ficção científica, procura aquele livro que é próximo disso, para que você já tenha mais chance de gostar do que você vai ler, entendeu? Sabe aquela série da Netflix que você viu o trailer e falou, poxa, essa série aqui parece que é boa, hein? Tô vendo que ela é baseada num quadrinho, tô vendo que ela é baseada num livro. Vai atrás desse material, entendeu? Que aí você já tem mais chance de gostar. E também, na hora que sair aí a série, o filme, né? Você já tem chance também de pagar de sabichão e ficar contando as curiosidades aí pros seus amigos. Mentira, não faça isso. Não fique pagando de sabichão. E se você definiu lá naquele passo 2 que você é uma pessoa que gosta de não ficção, faz esse mesmo exercício. Quando eu tô em casa vendo um documentário, quando eu tô vendo algum vídeo de história no YouTube, o que eu gosto? Eu gosto de vídeos de Segunda Guerra Mundial. Procura um livro histórico, né, de não ficção sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu gosto de ciências humanas, tem o Sapiens, e por aí vai, é uma infinidade de livros. Pega o que você gosta, não ficção ou ficção, e dentro disso pega quais são os subnichos que você gosta ali dentro, e vai procurando ler algo que você já vai ter a chance de gostar. Aí com certeza você tem menos chance de se decepcionar. Passo 4. E esse aqui é um ponto que talvez pudesse estar lá no começo, mas não comece pelos clássicos. Ou começa, né, se você quiser muito. Mas assim, os clássicos eles geralmente são livros um pouco mais complexos. Por eles terem esse status de clássicos, eles são livros mais antigos, né, que sobreviveram ao tempo. Então a linguagem deles pode ser um pouco mais difícil. A própria leitura desses textos pode ser um pouco mais complexa para quem está começando a ler e não tem tanta bagagem, né, da literatura. Então, se você quiser muito começar por um clássico, você acha que vai dar conta, pode começar, vai tranquilo. Só que talvez você tenha que ser um pouco mais persistente na sua leitura. Sabe quando você é criança e te dão um clássico na escola para você ler e são livros que a gente acha chatíssimos? A gente acha chatíssimos justamente porque eles não são livros adequados para a formação do leitor, pelo menos na minha opinião, né? Então, talvez não seja bom começar por clássico, a menos que você queira muito e você fale assim, não, eu quero ler esse aqui que eu vi ele adaptado em filme, adorei, quero conhecer essa história. Aí tudo bem, aí você usa o passo 3 ali, contradizendo o passo 4. Agora, se você é assim, quero começar a ler, deixa eu ver aqui quais são os livros mais obrigatórios e mais clássicos de todos os tempos. Aí você tem grandes chances de pegar alguma coisa que vai ser um pouco complexa para quem está iniciando. 5. Escolha o formato de livro que mais te agrada. E aqui, assim, muitas pessoas ainda estão muito adeptas ao livro físico. Eu também gosto muito de livro físico. Inclusive tenho alguns aqui que eu estou lendo, né? Eu estou lendo agora esse do Lovecraft de contos e estou lendo aquele A Casa de Folhas, enfim. E o livro físico é muito legal, né? Principalmente para quem está começando a ler, quem quer ter o objeto do livro, quem, além de ter essa questão da leitura, também tem um apelo mais de colecionador. Então é muito legal o livro como objeto físico, porque, assim, é o jeito que o livro foi concebido para existir, né? Só que hoje em dia existem também os e-books. E tem gente que se adapta melhor com leitores digitais. É claro que se você está começando a ler, provavelmente você não tem um Kindle. Se você quiser ter um Kindle, eu vou deixar o link ali embaixo para você dar uma olhada, tá? Mas se você está começando a ler, você não precisa ter um Kindle. Você pode ler livros em e-book através do seu celular. E qual que é a vantagem disso? O seu celular está sempre no seu bolso, você tem o livro à mão sempre que você quiser, porque é só você pegar seu celular. Muitas vezes o livro físico, principalmente esse A Casa de Folhas que eu tô lendo, que tá lá no outro quarto agora, mas é um livro gigantesco, pesadíssimo. Então é difícil você carregar o livro para todo canto. Às vezes não é... Você quer ler deitado, por exemplo. O livro digital... Dependendo do livro, né? É que eu tô comparando aqui com Casa de Folhas. Mas dependendo do livro, é mais fácil você ler ali no digital do que o livro físico. Então, o livro físico tem sim suas vantagens. É claro que se você for ler no seu celular, você tem que ter mais cuidado, né? Pra não perder sua atenção do que você tá fazendo. Então, coloca ali num modo onde as redes sociais estão bloqueadas, né? Sei que no Samsung dá pra fazer isso. Então, você coloca no modo foco lá, deixa só o livro aberto e vai lendo pelo seu celular, caso você queira. E outra vantagem que tem dos livros digitais é, por exemplo, serviços de assinatura, como o Kindle Unlimited. Eu vou deixar também o link ali embaixo para quem quiser conhecer.
que é um serviço tipo a Netflix, que você paga uma mensalidade e tem acesso a milhares de livros aí por mês, né? Enquanto você estiver pagando, obviamente. Então, às vezes, essa questão do dinheiro, eu não lembro quanto está o Kindle Unlimited agora, mas se você lê 1, 2 livros por mês, você já paga o valor da sua assinatura. E o livro físico, ele costuma ser um pouco mais caro. É claro que nem todos os livros estão no Kindle Unlimited, mas é uma solução para quem aí está começando a ler, nunca leu nada, com certeza o catálogo ali vai ser gigantesco. Mas como eu disse, se você acha que você vai fluir melhor no livro físico, também vai e compra ele, porque se você quer ler mesmo, você vai conseguir carregar na mochila, você vai dar um jeito de ler também. E um adendo aqui dessa dica dos formatos, depois eu quero fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas se você não consegue parar para ler de jeito nenhum, tenta ouvir um audiolivro enquanto você lava a louça, enquanto você caminha com o cachorro, enquanto você faz coisas mais mecânicas, tenta ouvir um audiolivro para ver se você começa a ter esse gostinho por ouvir histórias, né, tanto ficcionais ou não ficcionais. Que às vezes esse aí pode ser o que vai destravar de você depois virar um leitor no sentido próprio da palavra, né? Não que audiolivros não sejam livros, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E tem também um serviço da Amazon muito bom, que é o Audible. Se você quiser testar, vou deixar o link ali embaixo também para você dar uma olhada. E a sexta dica desse vídeo é que você não precisa criar metas de leitura, principalmente nesse começo. Você não precisa criar meta de leitura nunca na sua vida, mas principalmente no começo, não coloca pressão demais em algo que deveria ser um hobby, algo que deveria ser divertido. Se você ler 1, 2 páginas por dia, já vai ser legal, porque às vezes você lê uma página, sua meta é ler uma página por dia. Aí você lê uma página, bateu a meta, mas dá tempo de eu ler mais uns 10 minutinhos. Aí você for ler mais umas ali e continua, entendeu? Às vezes você coloca uma meta assim, não, eu vou ler esse livro de 700 páginas em uma semana. Aí você tem que ler 100 páginas por dia. Provavelmente, se você está começando, você não vai conseguir. Vai botar pressão demais em cima de você. Talvez isso aí vai causar um efeito rebote e depois você nunca mais vai querer pegar um livro na sua vida. Então, não crie metas de leitura, principalmente nesse começo, tá? Como eu disse, você nunca precisa criar, mas quando você estiver iniciando sua jornada na leitura, só leia mesmo por prazer e bem de boa. E se você tem mais dicas de como começar a ler, comenta ali embaixo para ajudar as outras pessoas que chegarem a esse vídeo. E a dica bônus desse vídeo é você assistir esse vídeo aqui que eu mencionei lá no começo, que é sobre como gostar de ler e como criar o hábito da leitura na era da dopamina rápida. Clica aqui.